Olha só, pessoal, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre Compras Internacionais, aumenta 3 pontos percentuais de 17% para 20% em Minas Gerais a partir desta terça-feira. O aumento da alíquota vai afetar as plataformas de compra online, como a Shein, AliExpress, Shopee e tantas outras, que caíram no gosto da população brasileira com a venda de itens de vestuário com preços baixos. Não só vestuários, mas esses embondozinhos, Minas Gerais está na lista dos 10 estados que vão aumentar o ICMS para 20%, além de Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Todos os outros 16 estados brasileiros mantiveram a alíquota em 17%. Decisão, Eduardo, daquele conselho de secretários de Fazenda e tal. Esse CONFAS só dá notícia quando é para trazer notícia ruim, sabia? Nunca vi esse CONFAS dar uma notícia assim, nós convencemos o ministro da Fazenda a não fazer isso. Nunca vi. É só notícia ruim que eles CONFAS. E nessa vez eu achei engraçado, com todo o respeito a todos os estados que estão na relação. Mas grande aí é só Minas Gerais, do ponto de vista de economia, só Minas Gerais. Tenho dúvida, por isso que eu quis citá-los. Que coisa. Olha, da primeira vez que esse assunto foi ventilado aqui, logo no comecinho dessa terceira gestão do Lula, eu quase apanhei na relação quando eu falei que o Brasil tinha que taxar para defender a indústria brasileira. O governo não teve coragem. Foi, voltou, depois taxou. Concordei. Agora, mais essa... Aliás, o governador Zema está nos dando 2 notícias essa semana que eu vou te falar. O governador, a Ellen Araújo, nossa produtora-chefe aqui, fez um cálculo, governador. Diz que uma blusinha da Shopee que custa R$200 vai chegar por 300. Ela fez uma simulação em um dos aplicativos de venda. Vai chegar por 300, R$100. Gente! Agora, o governador, isso mexeu com o meu coração. Uma outra coisa que está engasgada na minha garganta, eu não sei por que eu fui escutar o Júnior sábado passado aqui no Rádio Viu, porque o Júnior entrevistou o Kênio Pereira e revelou algo que eu não estava sabendo. Quase ninguém estava sabendo daquilo, Eduardo. São essas leis esquisitas. Sim. Que a Assembleia bota assim de mansinho, o governador dá uma canetada de mansinho, O Matheus Simões, que vigia tudo, não vigia, e talvez dá uma canetada. E aumentaram em 500% o valor de uma escritura e de um registro de imóveis, gente. Aí eu ouvi o Kênio falando, eu falei assim, peraí, não... Então, eu tenho 2 referências no assunto, o Kênio e o Orley, do Padre Eustáquio, que foi vereador, mexe com imóveis, sabe tudo. Eu liguei pro Orley, falei, Orley, eu entendi, ele falou, entendeu, Eduardo. Ô Júnior, o Orley me contou que, presta atenção, Silvana, uma escritura, você faz a escritura e faz o registro, que no registro não é dono. Uma escritura combinada com o registro que custava R$16.300, 16.300. Que já é caro, Que já é muito caro. Passou para 102 mil. Mas só afeta imóveis mais caros, não sei o que e tal. Isso é dar uma porrada na boca do estômago da chamada classe média que quer comprar um apartamento para viver, gente. Eduardo, para com isso, só afeta imóveis acima de 3 milhões, não sei o que e tal. Mas o lote que o cidadão compra para fazer o prédio, para vender aquele os monte de prédio, aqueles condomínios, Sabe, assim, não, pelo amor de Deus. Será que... Alô, afetado, Sinuscor. Vão reagir isso aí, gente. Gente! Ô, Júnior, a gente fala assim, bom, o Fuad lamentavelmente faleceu, o Álvaro está tomando pé, então da prefeitura a gente não precisa esperar lá porrada esse mês, não. A gente fica vigiando o Lula lá em Brasília, você vai carrega e arrebenta a gente. Hein? E aí, Marcelo da Fonseca, esse ICMS, o aumento do ICMS, e o Eduardo trouxe um outro assunto, que é um assunto importante, inclusive, que a gente tratou no sábado aqui na Itatiaia. Ô, Júnior, essa notícia deve estar errada, Eduardo. É aumento de imposto. Pra gente falar de forma bem clara. É aumento de imposto. Aumentou o imposto. É um aumento de imposto que não aconteceu no Rio de Janeiro, que não aconteceu em São Paulo. Rio Grande do Sul. E tá acontecendo aqui em Minas Gerais, do governo novo, do Partido Novo. Partido Novo. Será que o governador Romeu Zema, do Partido Novo, que critica, que prometeu que não ia aumentar imposto, que bateu muito ano passado no Haddad. Sim. Não foi o Partido Novo? Os deputados do Novo que apelidaram o ministro da Fazenda de Taxade, que ia aumentando imposto de tudo quanto é coisa, inclusive das blusinhas, da Shein e da Shopee. Tá fazendo a mesma coisa. E sabe o que me deixa mais triste, A hipocrisia mesmo, que você critica o que os outros fazem e faz igual.
Mas além disso, é que o governo dá algumas respostas que são importantes a gente entender. Por que dos 26, Minas está entre os 10 que aumentaram? O que levou o Estado a tomar essa decisão? E o principal, né? Eu estou desde ontem perguntando para o governo de Minas e não tem nenhuma resposta. Quanto que o governo vai arrecadar com isso? Para que esse dinheiro vai servir? Esse dinheiro ele é destinado a alguma ação do governo? A gente não tem nenhuma resposta. É um aumento de imposto sem nenhuma explicação. Você fala das blusinhas, né? E aí eu entendo a proteção. O cartório é presente mesmo. Eu consigo entender a importância, né, da proteção da indústria nacional. É um argumento muito justo, né? Quer dizer, muitas empresas de fora vendem o produto aqui sem pagar nenhum tipo de imposto. Então, temos que discutir. Agora, a mesma turma que criticou tanto quando o Haddad anunciou esse aumento e agora está fazendo a mesma coisa, a gente não tem como apontar a hipocrisia de quem se diz liberal, mas é liberal pelo não mútil. Ô Rita, aumento do ICMS aí. Eu tô rindo aqui, eu tô pensando no Trump, né? Bom, o Trump é republicano, é liberal, e o que ele está fazendo? Ele está fazendo um reestudo. Ele está criando a OMS Trump, né, a Organização Mundial do Trump, protegendo, segundo ele, os interesses americanos. Mas está havendo toda uma rediscussão sobre a carga tributária dos Estados Unidos para o mundo e do mundo para os Estados Unidos. Se a gente olhar na história, Minas Gerais tinha uma importância muito grande na cadeia têxtil. Então, nós produzíamos o tecido, a gente tem grandes polos de confecção pelo estado afora. Então, isso não é hipocrisia, isso é defesa do mercado, porque a forma ilegal, inclusive tributária, que essas mercadorias chegam aqui, elas deixam de serem... não tem competição. Elas chegam e arrebentam com o preço. Então, isso é uma tentativa de proteger, de fazer renascer uma cadeia que gera inúmeros empregos. Eu não tenho os dados, mas vou consultar a FIENG, trago aqui amanhã, porque foi feito um estudo do aumento do desemprego nesses polos têxteis. Minas Gerais era um centro de confecções que forneciam peças prontas para todo o Brasil, sem falar nas grandes indústrias têxteis que se instalaram aqui no estado. Então, gente, vamos pegar um livro de história e vamos olhar para o Trump lá, que é um liberal, mas o liberalismo, ele tem um limite. O limite é quando você sufoca e mata a economia local. E é isso, Silvana Lobo. Aumento de imposto, basicamente é isso. Marcelo tem razão. Ó, Júnior, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu tô me lembrando aqui que nós já falamos sobre isso, inclusive o Lira, né, que eles estavam querendo super sobretaxar essas compras que eram feitas nesses sites, principalmente site Shopee, Companhia Limitada, bobajada, né, uma blusinha de R$18, R$20, quando o Eduardo falou, uma blusinha de 200, você vai pagar 100 imposto, ninguém vai comprar blusinha de 200 na Shopee, não, Eduardo, você tá doido? A gente compra na Shopee a blusinha de 25, 32. Mas aí compra 5 blusinhas, né? Aí dá. Você compra 5, já são 5 blusinhas. Esse é um detalhe que a gente tava conversando ali dentro agora, antes de entrar. Antigamente, onde que a gente comprava, povão, onde que a gente comprava uma blusinha melhor e tal? Nessas empresas, vou falar os nomes, né? Na C&A, na Riachuelo, você comprava uma calça jeans, você comprava ali um trem. Hoje você vai lá, uma blusa, uma calça jeans, você chega lá, é 180 conto, isso é barato? Quanto que é o salário mínimo? 1.500, é mais do que 10% do salário mínimo, uma calça que você compre, certo? Então, isso deixou de ser barato. Então, esses sites, eles passaram a ser uma alternativa, realmente, para que as pessoas pudessem fazer compras. Eu acho um absurdo qualquer taxação que exista a mais. Taxação, ela precisa existir, como a Rita falou, concordo com tudo que a Rita falou. Claro que tem que ter uma proteção no nosso mercado, senão daqui a pouco a gente não tem mais nada produzindo, nem alface. Não vai produzir aqui dentro, nós vamos comprar alface de algum lugar por aí. Vai chegar aqui, pode alface, mas vai comprar de fora, se for assim. Então, claro que tem que ter um tratamento diferenciado. Agora, para esses sites aí, esse imposto, o a mais é que fala, por que o Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, que estão no AM tributária, né, de dívida, principalmente o Rio Grande do Sul deve tanto quanto Minas Gerais e tal, por que eles não fizeram, por que a gente tá fazendo? Isso aí é que revolta a gente. Vão liberar as blusinhas, gente. Zema, tira o pé da minha blusinha. Ô, Júnior, posso só fazer uma pergunta pra Rita, porque assim, quando eu falei da hipocrisia, eu entendo toda a questão da proteção da indústria, mas a hipocrisia é porque quando alguém faz, tem crítica. Então, quando o Haddad aumentou a taxação, defendeu a taxação no ano passado, ele foi apelidado de Taxade.
E aí não tem o discurso de proteção do mercado interno. Agora o Zema faz uma coisa bem parecida e aí a proteção do mercado interno. Por que quando alguém de um lado faz uma coisa não é taxade e do outro é proteção do mercado interno? E eu me permito fazer uma segunda pergunta que a Rita responde as duas de uma vez só. Ô, Rita, é isso mesmo que eu entendi? Você defende aumento do imposto sobre o imposto para ajudar a economia? Gente, olha, é muito perigoso. Você ainda mandou isso da história, Rita. A história de Minas, a importância de Minas, a indústria têxtil mineira e a cadeia produtiva e a quantidade de empregos gerados por essa indústria que mudou para a China. Então, bom, vamos lá, mudou para a China e a gente importa, né, o que é feito lá na China. E não foi só a indústria têxtil, também a indústria calçadista, a indústria de brinquedos, foi todo mundo para a China. Mas, enfim, vamos ao taxade. Uma coisa é você criar impostos direcionados em cima de uma cadeia produtiva que você está vendo que não está sendo tratada de uma forma justa tributariamente. E a outra coisa é você criar impostos em cima da população brasileira que já tem uma carga tributária extremamente pesada e impostos para justificar gastos sem direcionamento. Impostos esses que até hoje não conseguiram sequer atingir o equilíbrio das contas públicas. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O taxade existe, é uma figura que está encarnada no nosso ministro da Fazenda pela voracidade que ele quis taxar tudo, fundos, etc. E agora, já vou aqui mandinar, essa compensação que está sendo aí tratada como a reforma do imposto sobre a renda, gente, isso não vai passar, vai dar uma confusão danada e vai trazer sérios problemas para municípios e estados que vão perder receita se passar do jeito que está. Então, uma coisa é você pegar a caneta de forma louca e querer aumentar a sua receita para corrigir o seu desequilíbrio. Outra coisa é você, de uma forma equilibrada, atacar, através de tarifas, uma disfunção tributária que nos atinge e atinge os empregos em Minas. O Nadim Donato, Júnior, presidente da FEComércio, pede para registrar aqui que a reivindicação do setor é para que haja igualdade, equilíbrio fiscal e tributário, porque ele, se precisar de importar uma mercadoria da China, vai pagar entre 60% e 104%. Então, que as blusinhas da Shopee, que vem pela internet, paguem também. Tá feito o registro. Exatamente o que eu disse. Ponto final nosso Conversa de Geração, que teve os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, economista Rita Mundinha, defensora pública Silvana Lobo.